Oi, amores! Beijo da Pro. Meus amores, estamos aqui numa nova forma de ter aula. É a nossa primeira aula online, mas tenham certeza que essa equipe do Colégio Sion Ipiranga está aqui a total dispor de vocês. Nós temos um legado que é a educação e isso nós vamos fazer de perto ou de longe, sempre com a melhor qualidade, ok? Então vamos à nossa aula, continuarmos com o tema a representação da arte na natureza, né? Por que é tão importante a arte da natureza na representação artística? Vamos relembrar e pensar sobre esses novos tópicos. Nós temos aqui várias profissões que utilizam a natureza como forma de arte. Vamos refletir sobre ela. Quando tem a moda, verão, Brasil, um país tropical, geralmente as estampas das roupas são de motivos florais, motivos de frutas. Por quê? Porque o homem se inspira na natureza para criar uma nova maneira de representá-la. Hoje é muito comum nas casas termos almofadas, objetos com imagens da natureza, com folhas, flores, borboletas, insetos. Isso está na moda, é tendência de casa. E temos também o paisagismo, que é tão importante para uma casa, para um escritório, para os shoppings. Enfim, quantas maneiras de representar a natureza em diversas profissões. Lembrem-se disso, hein? A arte é profissão. E aqui, voltando um pouquinho, nós temos Monet. Monet, ele era apaixonado, vislumbrado pela natureza. E ele era um impressionista. Por que impressionista? Porque os impressionistas saíram de dentro dos seus estúdios e foram para o ar, para a liberdade, para a natureza. Então eles viam que determinados horários a luz solar incidia de maneira diferente em cada lugar, em uma planta. Quando a luz do sol refletia uma folha, ela transmitia um verde que não era aquele que ele viu em outro momento, sem aquela luz. Então começou aquela loucura das cores, né, de demonstrar essas nuances de cores. E hoje, lá no interior da França, ainda existe a Casa de Monet. Aliás, ainda existe, não, ela está efervescente. Hoje virou um ponto turístico obrigatório para quem vai na França. E todas as pessoas que saem de lá saem deslumbradas com a beleza que são os jardins de Monet. Outra forma de representação mais atual é esse artista aqui, que está lá na apostila de vocês, que ele faz obras somente com elementos da natureza. Na verdade, ele é um fotógrafo, a profissão dele era fotografia. E ele gostava de fazer coisas com elementos da natureza. Então, no inverno, ele fazia esculturas com gelo e fotografava. O intuito dele, volto a repetir, era fotografar. E aí no outono as folhas e os galhos que caem das árvores, ele também fazia esculturas, fotografava. E aí aqui, por exemplo, ele empilhou pedras, fazia formas com essas pedras. E aí uma vez numa exposição fotográfica lhe perguntaram aonde que ele achou essas esculturas, né? E ele disse que era ele que fazia. E aí se inverteu. As pessoas começaram a procurá-lo por conta de suas esculturas. Hoje ele é um grande escultor, ele sempre tem obras deles em grandes parques, em shoppings, em residências, né, de afortunados. Então, a verdade é que a profissão dele mudou. Ele é um escultor que também tem como hobby a fotografia. E esta imagem aqui é do nosso fabuloso fotógrafo Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, ele é renomado assim mundialmente. E essa série aqui que a apostila está exemplificando, ela é maravilhosa.
Por ser tão maravilhosa, eu coloquei o link das fotos dessa exposição. Sebastião Salgado, esse trabalho aqui chama-se Gênesis. Então ele foi nos lugares mais remotos da humanidade, da Terra, e começou a fotografar. Então lugares que praticamente o homem não habita, como se fosse a criação, do Gênesis, como Deus criou. E aí ele fotografou animais exóticos, nunca antes visto. Então é maravilhosa, então tem esse link, vai ter umas perguntas também sobre ele. Então assistam, hein? Tô de olho em vocês. E aqui, um naturalista também, lá no Acre, ele usa de todos esses tons de verde que vocês estão vendo, tudo isso é retirado de sumo das folhas das árvores. E este tom de terroso aqui, de marrom, também é o tom de terra que ele usa. Todos esses elementos daqui ele faz com galinhos, ele não usa pincéis e nada de material artístico feito pelo homem, então ele utiliza tudo da natureza. Mas observem, ele já é um contemporâneo. Olha a arte abstrata aqui, olha que interessante, os galhos eles têm círculos e a árvore nós sabemos que não tem isso, essas formas, mas relembra talvez a seca, a solidão. Não sabemos muito bem o que ele quis representar aí, mas sabemos que é um contemporâneo porque a arte abstrata faz parte da sua arte. E aqui, por fim, não me alongando mais, é uma lenda também. Diz essa lenda dos povos indígenas que havia uma árvore de uma dimensão tão grande que cobria a floresta. E aí, dois irmãos, Ipe e Iol, eles chamaram todos os animais da floresta para derrubarem essa grande árvore. Do caule dela formou-se o rio Solimões e dos seus galhos os afluentes. Olha que bonita, né? Essa lenda, uma lenda nossa também brasileira. E lembre-se, olha, dá uma olhada. A primeiro plano você vê realmente uma árvore com as suas folhas. Depois que você conhece essa narrativa visual, você percebe que a árvore virou um rio e seus afluentes, seus igarapés, e as folhas são árvores da floresta que finalmente puderam ver o sol. Queridos, então esta foi nossa aula de hoje. Não esqueçam que tem lição. Tá lá tudo certinho, um e-mail para onde vocês mandarem essas atividades. Não deixem de fazer porque eu tô de olho, hein? Vocês sabem disso. Depois nós vamos continuar lá grampeando tudo na nossa apostila. Um grande beijo, Deus os abençoe e até a próxima aula. Beijo da Pro!